comigo, me dando mais uma vez esta oportunidade de, através desse canal maravilhoso que o Centro Espírita JJ Rodrigues de Campolim Paulista nos dá, de conversarmos, né? De falarmos um pouco, de trazermos alguma palavra de reflexão e, por que não, de relembrar o aspecto consolador que a doutrina espírita nos oferece. Não é um momento fácil para a humanidade, todos nós sabemos disso. Estamos vivendo diariamente reflexões sobre dilemas mesmo de nossa existência. Estamos sendo compelidos diariamente a autorreflexão sobre nossa existência, nossas crenças mais íntimas, assim como de comportamentos rotineiros também. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir a você que dedique esse minuto, esses poucos minutos, com plenitude. Então, que eleve o seu pensamento aos amigos da espiritualidade, aos seus mentores, ao seu anjo da guarda, enfim, se ligue com aquilo que te inspira, conecte-se verdadeiramente, de maneira legítima, com isso que te inspira e venha conosco hoje nessa reflexão. O tema de hoje é a perda de pessoas amadas. Tocou a mim e toca a você, certamente, assim como toca a todos nós nesse momento tão difícil. Essa pandemia, esse isolamento, nos colocou diante de dilemas, como a gente acabou de comentar. Mas principalmente nos faz ir buscar no íntimo das nossas crenças razões, né? Nos faz pensar que o que nos traz para o centro, em todos os sentidos, inclusive nesse centro de onde eu tiro a minha energia, a minha força para reagir às dificuldades, deve ser diariamente exercitado. Falar de perda de pessoas amadas nesse doloroso momento nos faz pensar como o Espiritismo trata esse assunto. Bom, primeiro, a gente tem que refletir sobre o que é básico. Se nós acreditamos numa vida futura, numa vida eterna, como espíritos que somos, né, vamos encarar com mais naturalidade o humano que estamos sendo nesse momento. Lembrando que a Terra não é nosso lar. Lembrando que a Terra é sim uma escola, é um hospital, mas pode ser também, em algum aspecto, um cárcere. Óbvio que falar dessa maneira é muito simplista para explicar o que estamos sentindo com a ausência dos nossos. Com esse verdadeiro sentimento de guerra, com tantas perdas diárias de irmãos nessa seara terrena. Mas o Espiritismo nos alerta que os lamentos excessivos também podem nos levar a uma prática de falta de caridade. Olha, pode parecer polêmico, mas veja, existe uma historinha que talvez nos ajude a trazer essa discussão nesse sentido. 2 amigos num cativeiro. Muitos anos de sofrimento e cumplicidade. Que eles se sentem irmãos, de fato. Quando chega a notícia de que um deles vai ganhar a liberdade. Anos de cativeiro e um deles foi beneficiado pela liberdade. E o que acontece? Um sentimento confuso para quem fica no cárcere, de felicidade por quem parte e vai
ganhar a liberdade e tristeza pessoal por não ter mais aquela companhia. Nesse sentido, o Espiritismo alerta de que essa nossa vida, ela não é efetivamente a essência nossa como espíritos, né? E que na Terra, que é nossa escola e nosso hospital, que é nosso campo de exercício evolutivo, também em alguns momentos podem significar um cárcere. E por que então nos lamentar se o momento é de felicidade para o outro? Então, nesse exemplo dos amigos que estão no cárcere, estão privados da sua liberdade, quando o amigo que ganha liberdade se vai, a primeira tendência de quem fica é: caramba, que falta que ele vai fazer. E sofrer aquilo diariamente, pensando e vibrando isso, né? Como seria bom se ele estivesse aqui comigo nesse cárcere novamente. Óbvio, essa é uma analogia simplista que não explica o nível de profundidade, de sentimento, de amor que nós desenvolvemos pelo nosso próximo mais próximo, nosso familiar, nosso amigo, nosso conhecido de grande afetividade. Não é isso que eu pretendo aqui. Na verdade, apenas trazer um pequeno insightzinho, uma reflexãozinha sobre como temos conduzido o nosso pensamento no momento da perda. Nós vivemos hoje dias cheios de obstáculos, mas não podemos deixar de lado, abandonar aquilo que construímos durante toda uma vida, muitas vezes, que é a nossa fé. Quando isso fazemos, quando deixamos nossa fé se dissolver, nós comprometemos o ser que nós estamos nos transformando. Porque tudo que a gente vive hoje, nesse momento, molda a pessoa que vamos ser amanhã. Tudo que vivemos hoje molda a pessoa que estamos nos tornando dia a dia. No Livro dos Espíritos, nas questões 934 até 936, essa questão da dor, do sofrimento, do afastamento que temos diante da perda através da morte material, com duas questões que eu queria destacar aqui muito pertinentes. A primeira é: perda de pessoas amadas por si só já não é uma causa que legitima a nossa dor? Perder um ente tão querido não torna a nossa dor legítima de fato? E aí os espíritos amigos são muito claros em dizer que essa é uma lei para todos, é uma lei que nos iguala. E numa outra pergunta: como dores inconsoláveis afetam o espírito que já foi? Como a minha dor aqui física, né, que eu sinto no âmago mesmo, afeta quem já foi. E o Espiritismo deixa claro: os nossos amigos desencarnados, na pátria espírita novamente, eles são sensíveis, eles ainda estão ligados a nós. E na medida em que o nosso lamento traz incertezas sobre o futuro, isso aparenta uma falta de fé, aparenta um distanciamento de Deus que o entristece, aparenta e também, na prática, nos afasta daquilo que viemos fazer aqui, que é trabalhar a nossa questão evolutiva. Então, esse obstáculo diário se torna um obstáculo real para as nossas pretensões evolutivas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 21, a dor da perda é refletida e traduzida como uma necessidade que nos exige elevação das questões materiais. Nós temos que
elevar os nossos pensamentos acima das questões materiais. Não duvidar da justiça de Deus, da presença de Deus. Que, segundo esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 21, é também destacada como uma possível benéfice que Deus nos dá aos nossos irmãos diante de todas as misérias da vida material aqui na Terra. A questão da morte sempre foi polêmica, né? Mas o homem em terra ele tem versões distintas para a mesma situação, tanto que alguns povos culturalmente festejam o desencarne. Mas eu não estou aqui também para pedir que você pule de alegria por ter perdido um ente querido, né? Obviamente que não. Mas para lembrar também que a ciência do homem também explica como é que se conduz essa energia da perda dentro de nós, fisicamente. E os psicólogos explicam, analisando o comportamento humano, que ela se dá em algumas etapas. A perda de um ente próximo, querido, se dá em algumas etapas. A primeira é uma dor, um susto, uma negação. Em seguida, uma dor dilacerante que pode sim nos levar de maneira imperceptível a uma perda de interesse por tudo e até a depressão. Uma vez vivenciado esse luto, essa dor diminui também de maneira imperceptível, mas fica ali uma cicatriz. E essa cicatriz, obviamente, vai sempre nos lembrar da perda doída que tivemos. E às vezes dói também quando tocada. Mas nós já estamos em condição de sermos felizes novamente, diante do cenário de felicidade que a vida terrena nos permite, as pequenas alegrias. O fato é que eu não vim aqui de maneira alguma para dizer algo definitivo sobre o nosso sentimento pela perda de um ente querido, mas para pedir a você que reflita com todo o amor que você tem dentro de si e pelas pessoas perdidas nessa vida, sobre uma frase que muitas vezes é ligada, né, a uma autoria que não é verdadeira. Muitos dizem que essa frase foi escrita por Allan Kardec por aparecer muito na literatura espírita e na literatura de Kardec. E Emmanuel, em certo momento, diz que essa frase é sim uma inspiração espiritual, é sim uma inspiração do espiritismo consolador. E nesse papel consolador, essa frase diz muito nesses momentos que estamos vivendo, individuais e humanitários. Nascer, viver, morrer. Renascer ainda e progredir sempre. Então eu deixo essa frase para você, porque ela disse muito para mim nesse momento e eu espero do fundo do coração que também te atinja de alguma forma. Nascer, viver e morrer, renascer ainda, mas progredir sempre. Que essa jornada seja definitiva para a sua percepção da importância evolutiva e para o seu futuro como um espírito infinito e imortal. Fique com Deus. Até a próxima ocasião.